Mas como eu faço para saber se a minha família vêneta tem ascendência germânica? Bem, essa e outras perguntas eu pretendo resolver ou ao menos dar algum esclarecimento aqui nesse vídeo. Então fica aí, não sai e me acompanha, porque é um vídeo muito interessante. Eu sempre adoro fazer vídeos aí respondendo as perguntas de vocês, porque eu acho que faz parte do meu DNA. Inclusive, o canal ele surgiu com essa proposta de responder aí as perguntas, as dúvidas, na verdade, de muitas e muitas pessoas. Meu nome é Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lingua Amare, tite sempre questo, sta lingua qua che so parlarvi, la língua veneta. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lingua Amare, e você é bem-vindo. Essa língua que eu estou falando aí para vocês é a língua vêneta, não é italiano. Então, obviamente, eu sempre peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não esqueçam aí de compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações, porque sem a notificação você não vai receber, obviamente, o conteúdo que está aqui no canal. É muito importante. E eu também já deixo comunicado aqui que nesse sábado, dia 22 de 2022, às 15 horas da tarde, a gente vai fazer então a nossa aula, o nosso curso de História Geral dos Vênetos. Tem aqui o QR Code na tela, escaneia o QR Code e entra lá no grupo, no nosso grupo da turma. É esse sábado. Sábado passado não deu, tive um problema técnico aí com a internet, esperamos que esse sábado aqui não tenha nenhum problema, ok? Então entra lá no grupo e faz parte você também. E eu já deixo uma outra notícia muito boa aí para vocês, que agora vocês têm um podcast em língua vêneta, todo em língua vêneta, mas não só falado em vêneto, mas também o texto é disponibilizado, o texto em vêneto, a tradução em vêneto, e assim, de vários textos, histórias, e também vão vir entrevistas aí. Funciona por meio de assinatura mensal. Caso você tenha interesse, não deixa de entrar em contato comigo. Tem todos os contatos aqui abaixo da descrição do vídeo. Pode entrar em contato por meio do contato @linguamare.com e eu te explico direito aí como fazer a sua assinatura. A gente vai fazer um modo um pouco mais prático aí a partir de outros vídeos, mas agora como está novo, eu prefiro que vocês conversem diretamente comigo, tá bom? Então vamos começar aí o nosso vídeo. Nosso vídeo começa, obviamente, com perguntas e também comentários interessantes que eu possa contribuir. Comentários e perguntas que foram feitos aqui no canal. Então, se você tem contribuições, se você tem perguntas para me fazer, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu faço questão de responder isso sempre, né? Volta e meia, gravar algum vídeo respondendo aí todas as dúvidas de vocês. Bem, um dos comentários que eu peguei foi: tenho ascendência vêneta, como tantos e tantos descendentes no Brasil, mas até o momento não tinha me tocado que essa região tem uma história à parte. Primeiramente, agradeço a pessoa que comentou, não vou falar os nomes, né? Deixa assim, mas o que acontece? Não é só a região do Vêneto, né, que tem uma história à parte, mas também outras regiões. Todas as regiões da Itália têm uma história à parte, além da Itália, porque a Itália, como Estado, como país, é algo bem novo, né? A partir de 1815 começa a se formar, mais ou menos, o Reino da Itália e, por exemplo, o Vêneto faz parte oficialmente, né, do Reino da Itália ali em 1870, né? Após isso, então, começa a fazer parte. A anexação começa a ser válida em 1870. Portanto, nós estamos falando de toda uma história precedente, né, que veio antes do Vêneto fazer parte da Itália, antes dos vênetos serem considerados italianos, de etnia italiana, porque não existe etnia italiana, né? Não existe, ninguém na Itália é de etnia italiana, né? As pessoas têm outras etnias, porque chamar-se de italiano é apenas um gentílico que faz referência a uma posição geográfica, ok, pessoal? Não é raça, não é etnia, né? Porque aqui, por exemplo, na minha região, as pessoas têm o costume de dizer: eu sou da raça italiana. Não, isso não existe raça italiana. Tira essa bobagem da tua cabeça, não existe isso, não existe raça italiana. O que existe é um país, hoje em dia, né, obviamente um país, mas um território geográfico chamado de Itália, e as pessoas que estão lá dentro são de várias etnias, vários povos. Você precisa estudar mais, talvez, a história lá da península. Se não sabe isso, eu recomendo que faça parte do curso de História Vêneta Geral desse sábado, dia 22, porque muitas pessoas não sabem, ou pessoas que duvidam, são essas que precisam fazer parte do curso, né? Então, faça parte do curso para aprender um pouco mais sobre
sobre isso. Não estou falando para você que fez o comentário, obviamente, você já está indo se instruir, mas tem algumas pessoas às vezes que pegam as coisas por cima e acham que é tudo bobagem e também não vão atrás de se aprofundar um pouco mais. Muito bem, então, obviamente o Vêneto também tem a sua história, ele começa a ser construído, digamos assim, a ser habitada lá, aquela região do Vêneto, mais ou menos no período de 1000 a.C., então a gente está falando muito por cima, ainda na Idade do Bronze. Não existia uma Itália, ninguém sabia o que era a Itália, né? E tem uma história rica que começa desde o início. Então não existia um povo italiano, não existiam nem romanos naquela época. Os vênetos, a civilização vêneta tem 10 séculos antes do surgimento de Roma. Então a gente precisa se dar conta dessas coisas, né? E é óbvio que os vênetos, por exemplo, negociaram com muitos outros povos ali dentro da Península Itálica antes do surgimento de Roma. Negociaram com os etruscos, depois fora também, né? Negociaram com os gregos e assim por diante. Então é interessante sim, tem uma história à parte, nós somos vênetos, vênetos de cultura, enfim. E eu acredito que realmente é importante de fazer essa distinção para a gente entender também as coisas, porque senão a gente só fica naquela marmotice, né, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, aquela marmotice que vem da marmota, daquele animal, né, bauqueto, né, burrinho, aquele animal lá, meio engobado, né, todo meio corcundo, e a gente só fica replicando e falando aquelas besteiras e tal, e muita coisa repercutida pela mídia, que também é bobagem só, e não fala muito de nada, né. Então sim, parabéns por você estar vindo aqui no canal e estar contribuindo com o seu comentário. Muito obrigado, agradeço novamente e espero que você faça parte também do curso. Nesse sábado, curso gratuito, pessoal, às vezes eu esqueço de mencionar, gratuito. Venham aqui, façam parte do curso vocês também. Entrem lá no grupo, escaneia o QR Code. Vamos para a segunda? A segunda é uma pergunta, sim. A pergunta é o seguinte, o cimbro é a mesma variante do alemão falado no Tirol do Sul, o Alto Adige, né? Alto Adige, e na Áustria? Muito bem, essa aqui é uma pergunta interessante, o que acontece. É reconhecido historicamente e por pesquisas também, o cimbro, a língua cimbra, que seria o alemão antigo, ou enfim, uma variação do alemão, né? Ele é uma língua que ela tem outras variações, tá? Então o que acontece? Historicamente é reconhecido que a região de Vicenza é que possui o cimbro mais antigo, aquele é realmente mais arcaico. E é onde também que está um pouco mais danificado, que se perdeu um pouco mais, tá? Espero que eles recuperem isso com mais vigor, né, a partir de agora. Mas na região, na província, tá? Na província de Vicenza, no Vêneto, tá? Agora sim, na região do Vêneto, província de Vicenza, fica na região do Vêneto. Lá é que se tem a língua cimbra mais antiga. E aí depois nós temos em outros locais, por exemplo, Verona também, né? Tem uma comunidade cimbra significativa, também se tem lá o cimbro, não conheço muito da da variante de língua cimbra que eles falam em Verona, e aí depois nós temos também no Trento, né, que é falado um cimbro um pouco, bastante assim misturado com o alemão standard. Eu não sou um bom conhecedor de cimbro, então eu não saberia dizer se acho que não estaria correto a gente chamar cimbro de alemão, né? Cimbro é uma língua à parte, alemão é uma outra. Alemão é uma língua de uma outra região. Então, o cimbro, hoje em dia lá do Trento, lá, ele já é bem misturado com o alemão e tem algumas estruturas, assim, muitas coisas já foram ainda preservadas do cimbro, mas ele tem bastante mistura com o alemão e principalmente também com o italiano. Eu ouço que existem palavras enquanto eles estão falando o cimbro que eles misturam com o alemão e com o italiano. Então, isso aqui também às vezes é um pouco uma característica de uma língua que está em contato, que às vezes pode ser que esteja se perdendo em certa medida, tá? Mas eles têm um trabalho muito bom de recuperação, que no Vêneto não tem, do cimbro, lá no Trento. Então, parabéns, eles têm um trabalho ótimo, magnífico, acredito que a língua tem um futuro brilhante lá. Na Áustria, sim, na Áustria também se fala o cimbro lá, na região sul da Áustria, e sim, são similares, tem algumas diferenças e variações, mas o fato é que é uma língua falada na Áustria, no Trento e no Vêneto, tá bom? Então, elas têm alguma diferença, principalmente Vicenza, porque é mais antiga, mas se colocar
três falantes, o falante de cimbro austríaco, o falante de cimbro trentino, o falante de cimbro vêneto, eles vão se entender, tá bom? Vamos lá para outra, é uma pergunta: como descobrir como descobrir se os meus antepassados da região do Vêneto são germânicos? Bom, essa aqui vai um pouco mais fundo, né? De fato, o que acontece é uma coisa que é muito ligada à família, né? Muito ligada à família. Bom, começando assim, mas eu não sei, não tem nada na minha família que diga isso, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa, de repente, ir um pouco mais a fundo na história da família, pesquisar onde nasceu o nosso ancestral, né? Aquele que veio para o Brasil, onde nasceu, que cidade, que província ele nasceu, né? Lá do Vêneto ou do Trento, enfim. E saber a história daquele local, porque às vezes a história do local ela nos leva a saber esse tipo de coisa também, tá? Eu descobri assim, por exemplo, eu descobri que os meus ancestrais por parte de pai tinham nascido numa região, numa cidade totalmente cimbra, e aí eu comecei a vasculhar, e eu vi que existia também um livro da minha família, e lá estava escrito, né? Estava escrito tudo que eu precisava saber, e eu descobri que nós temos origem cimbra. A mesma coisa por parte da família da minha mãe, né? Meu pai é Menegatti, da minha mãe é Zanella. Zanella também está ali aos redores, faz parte aos redores das comunidades cimbras e também foi bastante influenciado. Então, obviamente, nem sempre o sobrenome vai nos contar isso, mas a gente precisa saber um pouco mais profundo da família. Acho que o primeiro trabalho é isso, se aproximar de onde veio, tá? E essa região, que histórico tem. Isso pode ajudar também bastante, tá? Obviamente, tem algumas regiões que não tem histórico de comunidade cimbra e a pessoa também tem essa característica por migrações internas e assim por diante. Mas acho que o primeiro ponto crucial é esse, é saber de onde vem a família e depois a gente vai se aprofundando na história da localidade. Bom, 4 aqui. Também é uma pergunta. Meus bisavós vieram de Pádua. Lá eles falavam ou falavam vêneto? Sim, claro. Toda a região do Vêneto fala vêneto. Tem partes lá do Trento que falam vêneto também. Partes da Lombardia, onde as pessoas são versadas também, Vêneto, Mantova, né? Se fala Vêneto, onde mais? Ok, muitas partes do Friuli também se fala Vêneto. Tem até comunidades na Sardenha aqui de imigrantes do Vêneto, lá de 1800 e alguma coisa, que fala Vêneto até hoje. Enfim, espalhado pelo mundo a gente sabe, né, que tem muitas comunidades, mas sim, obviamente, na região do Vêneto, que é de onde a língua saiu, e Pádua é a primeira cidade, né, inclusive a ser fundada historicamente no Vêneto, claro, se falava Vêneto e teve grande influência, né, no Vêneto brasileiro também tem uma grande influência do paduano, da variante de Vêneto de Pádua. Então, nisso não tem dúvida nenhuma, ok? Se fala Vêneto, se falava e ainda se fala, tenho muitos amigos de Pádua também. Strucon a quei que je da Pádua, que me var da qua. Então, um abraço aí àqueles que são de Padova, né? Pádua, que estão assistindo. Bom, vamos lá para a quinta pergunta aqui. Essa aqui também é uma pergunta, não é um comentário. Minha família, por parte de avó, veio toda de Longarone, mas não consigo identificar descendência austro-húngara pelo sobrenome. O que você me recomendaria? Bom, em primeiro lugar, né, eu recomendo a mesma coisa que eu falei sobre lá o nosso amigo como descobrir se a minha família tem influência germânica. Em primeiro lugar, o sobrenome, muitas vezes ele não vai nos contar, tá? Por exemplo, o meu sobrenome, Menegatti, que eu fui a fundo e pesquisei, e no próprio livro da família dizia que é um sobrenome que ele vem do germânico antigo, né? Então, que na Península Itálica ele foi dito como Menegoldus, só que ele vem de uma variação germânica lá medieval, né, que era Manegold. Então, essa variação medieval, obviamente, quando as pessoas começaram a migrar, sempre se teve esse movimento, né? Então, quando começaram a se movimentar na Europa e foram para a Itália, eles foram conhecidos como Menegoldus, e aí depois o sobrenome foi sendo latinizado cada vez mais. Então é óbvio que às vezes pelo sobrenome parece, não, mas o meu sobrenome é totalmente italiano, não sei o quê, tá falando uma bobagem, mas precisa pesquisar. Às vezes sim se encontra um sobrenome um pouco mais a fundo, mas também às vezes não se encontra nada no sobrenome.
Não quer dizer que o sobrenome vai te falar muita coisa. Mas, por exemplo, às vezes a gente herda o sobrenome, o fulano de tal, que tem um sobrenome, sei lá, grego, ele se casa com uma norueguesa, né? O filho vai ficar com o sobrenome grego, né? E aí o filho nasce, digamos que vai lá nascer um menino, né? E aí vamos supor que ele se case, então, a mãe já é norueguesa, daí ele vai se casar, sei lá, com uma austríaca, enfim, Alemanha, assim por diante. Vocês percebam que o sobrenome ele vai se mantendo o mesmo, né? Ele vai se mantendo um sobrenome grego, mas de repente, se por coincidência você está lá, sei lá, em que geração, e se tem uma carga genética tão alta de germanismo, quando a gente for ver, a pessoa ela tem um DNA mais germânico do que grego, mas ela tem um sobrenome grego. Isso pode acontecer, isso não pode acontecer. Isso pode ser que tenha meio a meio, ou que, enfim, tenha alguma descendência germânica que ficou no passado, mas tem alguma descendência ali. Tudo pode acontecer, pessoal, tudo pode acontecer. Só estou explicando como é que eu vou descobrir. Bom, eu descubro realmente fazendo um pouco desse rastreio a mais, familiar. Ah, olha aqui, o meu pai tem esse sobrenome, mas que veio do meu bisavô, né? Mas a minha bisavó tinha um outro sobrenome, que é um sobrenome historicamente símbolo. Né? Por exemplo, eu tenho uma avó que casou com o meu avô Zanella. Tá? Zanella não é um sobrenome historicamente símbolo, mas tinha símbolo na família. E aí a minha avó que se casou com ele era Pandolfo. Pandolfo é um sobrenome tipicamente germânico que foi latinizado, ok? Que vem de Bandwulf. Bandwulf, que significa bandeira do lobo. Então, obviamente, tudo atrelado à idade, ao cenário da Idade Média. Então, vocês têm um caminho para percorrer, entendeu? Tem uma pesquisa para percorrer, é preciso se aprofundar um pouco mais. A partir disso, a gente começa a descobrir as coisas que um mero sobrenome, uma mera festa de família não vai dizer nunca, entendeu? Então, a gente vai descobrindo um pouco mais. Vamos lá. Para a sexta, é uma pergunta também, inclusive está recheado de perguntas, mais perguntas do que comentários aqui. Então, se eu conversasse com o meu bisavô e agradecesse a ele pela transmissão da cidadania italiana, ele ficaria ofendido? Esse foi uma pergunta lá. Eu acho que num vídeo que eu falava sobre esses aspectos da invasão da Itália, né, lá no Vêneto, né, a gente sabe aquela história. Novamente, eu te convido para vir para o curso de História Vêneta Geral, gratuito. Se você está assistindo o vídeo hoje, sexta-feira, dia 21, vem para o dia 22, que é amanhã, e faz parte aí do curso que você vai aprender muita coisa sobre isso, ok? Então, obviamente, né? Eu acredito, não que ficaria ofendido, mas eu acho que muito provavelmente ele nem saberia que ele fosse italiano, tá? Porque não é segredo para ninguém, as pessoas que chegaram aqui, elas não se diziam italianas, elas nem se consideravam italianas, não existia isso, né, na cabeça deles. Então, muitos, ok, eram vênetos, enfim, eu sou paduano, eu sou veronês, eu sou vicentino e assim por diante, tá? Sempre atrelados à realidade do Vêneto, aqueles que são vênetos, óbvio, né? De outros territórios, outras regiões, a gente tem uma outra coisa. Mas os vênetos, pelo que a gente sabe aqui, até pelos próprios documentos, os próprios livros, né? Que eu compro e eu leio sobre histórias, né, da imigração que vieram para cá, eles não se viam como italianos, eles não se chamavam de italianos. Então, muito provavelmente, a italianização aconteceu com os descendentes e não com eles. Eles nunca se viram italianos, eles nunca se disseram italianos, eles nunca falaram italiano. Tá? Isso aqui aconteceu depois, principalmente com a comunicação, com a mídia, né? Com o rádio, com a televisão e tal. Isso aconteceu com os descendentes. Os descendentes no Brasil dizem que são italianos. Seu bisavô provavelmente iria dizer, não, eu sou, sei lá, eu sou vêneto, eu sou paduano, eu sou vicentino, eu sou veronês, trevisano e assim por diante, tá? Então isso aqui está fora de questão. Provavelmente ele pediu, o que é italiano? O que é italiano? Tá? Bem, vamos lá, agora vamos para um comentário que é muito enriquecedor para nós aqui. Ó. Meu avô disse nessa semana que minha bisavó falava italiano, né? Ele botou entre aspas, porque obviamente ele tem certeza que não é italiano. Que o pai dela, né, veio de Pádua, né? Ele coloca. Ela falava as seguintes palavras, riso, fasoi e cucciaro.
né, obviamente não falava italiano, falava vêneto. Isso é consonante com aquilo que eu falei para vocês, que os descendentes que nasceram no Brasil aqui foram italianizados, por mais de terem nascido no Brasil, porque provavelmente aqui a bisavó nem falava que era italiana, ok? Entanto que ele, o meu avô, ele diz, o meu avô disse na semana passada que a minha bisavó falava italiano, porque o avô acha que ele é italiano, porque ele foi italianizado no Brasil. Tá? Então, mas ele nem sabe o que é italiano, né? Assim como a maior parte do pessoal aqui, assim como eu, há muito tempo, há uns 5, 6, 7 anos atrás, também chamava o vêneto de italiano, tá? No máximo o dialeto do italiano, a pessoa nem sabe que é vêneto, que é uma outra língua, ela acha que é italiano, assim como ela se acha italiana também. Então, fazoi, não é italiano, riso é vêneto também, e cucciaro é vêneto. Ok? Então são palavras. Isso passa, obviamente, por um processo de descoberta das nossas verdadeiras origens. E a última, e para fechar aí com chave de ouro, eu gostaria de responder agora no vídeo mesmo, porque teve um vídeo que eu falei sobre a origem lá dos vênetos e tal, né? Se eles eram eslavos, se eles eram germânicos, se eles eram sei lá o que, latinos, né? Foi um vídeo também que eu respondi perguntas. Caso você queira, eu vou deixar aqui no final do vídeo. Vai lá e assiste que também é legal. Só que teve uma parte lá que eu falei, né? Os vênetos, eles provêm, o povo vêneto lá da Idade do Bronze. Pesquisa ali, a Idade do Bronze é muito antiga, tá? Não estou falando de 200 anos atrás, tá? Nem do tempo da nossa imigração. Estou falando aqui, ó, antiguidade, tá? Muito, muito antigo. Lá naquele período, na verdade, a gente tem um mito que foi criado pelos romanos, tá? Tito Livio era um senador paduano que coube a ele, né? Deram um encargo, os romanos deram um encargo para ele para escrever a história de Roma. Ele inventou, né? Ele fez muito um mito. Ele inventou muita coisa, ele fez um mito que os romanos, tanto os romanos quanto os vênetos, teriam vindo da guerra de Troia. Todo mundo na Itália, todos os povos da Itália, segundo a mitologia, vieram da guerra de Troia, praticamente, tá? Então isso aqui é mito, mito. Não serve, é mentira porque não tem comprovação disso, não tem comprovação arqueológica, até o próprio Dicionário Universal da Língua Italiana, que não aborda só língua, mas geografia, história e tudo mais, que é uma referência monumental para eles, diz que, por exemplo, as datas não batem a data de chegada de Antenor com a construção de Pádua, porque pela data histórica que foi escrito no mito, eles chamam de mito, que foi escrito no mito, se Antenor tivesse chegado naquela data, Pádua já estaria construída, já teria um Vêneto lá morando. Então isso aqui é mito, pessoal, esqueçam isso, Paphlagônia, Anatólia, isso aqui é puro mito. Então o que acontece? Sim, pode ser, existe sim uma história não, mas existe uma comprovação que provavelmente existia um povo muito próximo dos vênetos que se estabeleceram por um período na Anatólia e depois voltaram para a Europa, mas eles saíram do mesmo local do que os demais, porque existiam diversas tribos com a mesma influência, e essas tribos aí se diz que elas acabaram se espalhando por meio da Rota do Âmbar, tá? Da Rota do Âmbar. Até tem um livro muito famoso que é Homero no Báltico, onde o autor, que é um vêneto, ele explica toda essa questão aqui. Óbvio, ele faz suposições, teses, teorias, nada comprovado, mas ele dá um respaldo sobre isso. Homero no Báltico, deixo aqui o livro para vocês lerem aí sem compromisso, e ele também é legal para a gente saber. Mas sim, Báltico, pessoal, Báltico. Então, os vênetos vieram por meio da Rota do Âmbar e sim, aí pelo Báltico, e no vídeo eu acabei citando os Balcãs também, tá? Sem querer lá, tava falando, daí sem querer saiu Balcãs, tá? Então esqueçam, não é Balcãs, Báltico, lá do Báltico. Muito bem? Acredito que eu tenha aí respondido as perguntas, tenha comentado algumas coisas, agradeço pelos comentários, pelas perguntas de todo mundo. Me deixa aqui outros comentários, o que você acha, o que você não achou, tem alguma coisa para me rebater, tem alguma coisa para concordar, enfim, algo que eu possa também vir aqui e conversar um pouco mais diretamente com você, que tira o seu tempo para assistir e para comentar, enfim, né? Sempre muito bacana. Agradeço a todos vocês. Lembrando, tem o curso aí,
gratuito, História Vênita, dia 22, esse sábado, amanhã no caso, e tem o podcast também, se você tiver interesse, entre em contato aí. E eu prometo disponibilizar também essa assinatura aí de um modo um pouco mais simples, mais rápido, mais prático, mas a gente está no início, isso vai ser feito com certeza. Benon. Para finalizar, eu deixo mais 2 vídeos aqui na tela. Um deles, vocês já sabem, é o outro vídeo lá das respostas e perguntas, né, que eu fiz. E o outro que vai ser disponibilizado é do próprio YouTube. O YouTube é que está escolhendo. Eu não sei qual ele vai escolher, mas com certeza escolherá um bom vídeo para você assistir. Assista todos aí para você ter o maior conhecimento possível e de acesso aí gratuito, tá bom? Muito obrigado, grazie tanto e se vediamo. Até a próxima. Ciao, Strucon.